A paz do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor, irmão Francisco, irmão João Felipe, como vocês estão? Tudo bem, graças a Deus, pela infinita bondade e misericórdia de Deus. É verdade, tem um pastor aqui, amigo nosso, e ele sempre diz: estou melhor do que eu mereço. Pastor Clauber Maia. Geralmente é ele que diz isso. Gente, estamos aqui mais uma vez. Este é o EBD em Síntese Podcast e esta é a lição dos juvenis, primeiro trimestre de 2023, que tem como tema Sal e Luz no Mundo, uma igreja relevante. Será que a nossa igreja está sendo relevante, hein? Então, esses 13 temas aqui trazidos pelo comentarista falam da necessidade que a igreja tem em todos os seus aspectos para ser uma igreja relevante. Estamos no século XXI, temos desafios do século XXI, mas a missão da igreja não mudou. Graças a Deus por essa iniciativa dos nossos pastores, pastor Martim Alves da Silva, nosso pastor presidente, e também pastor Reinaldo Odilo, que é diretor do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã, aqui no Rio Grande do Norte. E a lição de hoje é a lição de número 8, tem como tema a igreja e a prática de missões. Nós estávamos conversando, eu, nosso irmão Francisco aqui, que uma igreja que não faz missões, ela já morreu e nem sabe, né, irmão Francisco? Ela já morreu e nem sabe. É muito triste ver uma igreja que não entende a necessidade de missões. E não é opção, nem é vontade, é ordenança. Se nós olharmos aqui a leitura bíblica em classe, Marcos 16, o verbo está no imperativo pregai. Se nós olharmos o versículo 20, né? Pregaram. Eu acho tão interessante que a Bíblia diz pregai, e aí vem o feedback, o retorno. Diz a palavra do Senhor que eles pregaram. Lá em Atos 13, né, que também faz parte da leitura, e Atos 14 fala que foram apartados, né, separados, Barnabé e Saulo para esta missão. E também no capítulo 14 de Atos fala que eles pregaram em diversos locais, em muitas cidades. Ou seja, eles cumpriram o ID, né? Mateus 28 fala da grande comissão, mas esse texto aqui de Atos 13 fala do cumprimento da grande comissão, porém, uma missão específica destinada para Barnabé e Saulo. São coisas distintas, mas está dentro da missão da igreja, que é a prática das missões. Eu queria, nesse comecinho, que o senhor, irmão Francisco, o senhor estava falando sobre isso, existe diferença aí de missões culturais, transculturais, missões na própria cidade, bairro, missões urbanas. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Amém, amém, exatamente. Existe sim, por mais que tudo, né, um campo ou outro sejam importantes igualmente, mas existe, quando a gente pensa missão no sentido transcultural, a gente está falando para o além fronteiras. Quando a gente fala missão cultural, ou culturais, a gente está falando dentro da nação, as missões que acontecem no solo nacional, né, do nosso país. E tem as missões urbanas, aqueles trabalhos de evangelismo, né, culto de ação de graça, que você não deixa de estar também ali pregando a palavra, enquanto você está ali se alegrando com o irmão que logrou êxito, que alcançou uma bênção, a vitória, ele está do nada ali ouvindo Jesus ser anunciado no bairro que ele encontra-se. Isso aí, como é uma coisa muito reservada ali ao espaço comunitário da sociedade naquela igreja ali, do espaço naquela igreja está inserida, a gente termina anunciando aquele grupo quem é Jesus. Olha que coisa linda. Então, ou seja, há aqueles que são chamados para cruzar as fronteiras. Mas o Senhor também separou uma alegria, porque é uma alegria anunciar Jesus, né? Para aqueles que têm o desejo de anunciar para os seus irmãos, né? Os padres, os que estão aqui, os seus patrícios, os seus irmãos na fé, aqueles que estão na nação e precisam também ser alcançados. Existem no Brasil muitos PNAs, né? Povos não alcançados dentro do Brasil. E daí a igreja relevante, a igreja que
vive e não vegeta, como disse o nosso professor Raniel aqui, usando outros termos, né? A igreja que sabe a importância da obra missionária, ela está atenta a todas as oportunidades. Missões urbanas. Estou ali do lado do meu irmão, professor João Felipe, seja no culto de ação de graça, seja no culto ao ar livre, no culto relâmpago, naquele trabalho lindo que os juvenis fazem, quando eles cruzam o sinal com aquela faixa simplesmente escrita: foi por você. E daí alguém vai e passa carregando uma cruz. Aquilo ali é missões urbanas. E olha, é poderoso demais, porque há curiosidade. As pessoas, o que eles estão passando ali? Olham para a cruz e lembram do inocente que foi morto. Aí daqui a pouco vem um cartaz dizendo João 3,16. Aí a pessoa joga no Google, daqui a pouco conhece a história toda. E muitas vezes é salvo com aquele 1 minuto. 1 minuto no sinal. Aí é lindo, né? O agir de Deus. Ou seja, cada um tem uma oportunidade de anunciar Jesus. Porque foi dada à igreja, à agência do Senhor. Não foi dado nenhum outro grupo, nenhum outro sistema, nenhuma outra agência. Essa missão de ir anunciando, né? Muitos aí recebem essa palavra, mas o Senhor direcionou isso ao seu povo. Vocês vão e anunciem, né? Preguem, ensinem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só, a gente pode relacionar isso com Atos 1:8, muito bem, que o senhor falou urbano, cultural e transcultural. E aí, Atos 1:8, ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Isso é uma missão que precisa da ajuda do Espírito Santo. O revestimento de poder, dessa ousadia, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, missões urbanas, como na Judéia, culturais, em Samaria e até os confins da terra. Então, Judéia e Samaria, digamos, seriam as missões culturais, que está dentro do país, né? Apesar de que Samaria, eles tinham uma rixa antiga, né? Desde o tempo da divisão do reino, eles não se bicavam, né, com os samaritanos. E ele diz: e até aos confins da terra. E aí vem as missões transculturais. Isto é bíblico? Claro que é bíblico. A gente não pode pensar igreja sem missão. E antes da gente continuar adentrando no tema, eu queria citar aqui algo que me chamou a atenção positivamente. Caro professor, é muito importante os recursos didáticos, né? A parte pedagógica, tanto quanto o conteúdo. Perceba, se há um conteúdo bem estudado, bem preparado, mas que não há uma boa condição de sala de aula, uma boa receptividade, é necessário que repensemos isto. Você, como professor, você tem uma obrigação, uma tarefa, uma responsabilidade sobre a vida do teu aluno, tá certo? Então, o antes da aula aqui, da lição, fala que a sala de aula precisa ser acolhedora. Como é que eu faço isso, professor? Eu dou aula numa sala tão simples, eu não tenho recursos, eu não tenho projetor, não tenho data show, não tenho recursos de computação, nem flip chart eu tenho, às vezes só tenho uma caneta e um papel. Mas a verdade é que com coisas simples, e isso é uma recomendação da lição que eu quero chamar a atenção, você pode sim fazer uma grande diferença no teu ambiente de aula, teu ambiente escolar. Então aqui, por exemplo, você pode chamar o teu aluno pelo nome. É muito deselegante não saber o nome dos alunos. Então, anota, decora, coloca a fotozinha do teu aluno, liga para ele quando ele não vem e faça um cartãozinho de boas-vindas com um bombonzinho, com uma balinha. É muito barato, é muito simples, mas vai despertar no aluno um sentimento de pertencimento. Ele vai se abrir, o coração dele vai se abrir para a mensagem que vai ser passada, né? Então, passa mensagens para ele durante a semana, pergunta se vai bem na casa dele, né? E isso vai demonstrar o seu interesse e, portanto, como retorno, você receberá toda a atenção do teu aluno. Certamente, o aproveitamento da aula será melhor e o conteúdo da palavra de Deus preencherá o coração do teu aluno. Isso aqui eu precisava realmente chamar a atenção, é importante, é simples, e isso se vence, sabe com o quê? Com amor,
é uma receita infalível. Coloca amor naquilo que você está fazendo na obra do Senhor e você verá o resultado. Pois bem, o tópico 1 da lição, missões, a vocação da igreja. Olha só, eu vou deixar uma pergunta aqui, vou deixar vocês dois responderem neste primeiro tópico aí nesse começo. Onde é que eu começo? Estou falando de missões aqui, a gente já deu a dica, né? Missões urbanas, culturais, transculturais. Mas onde é que eu começo? Assim, às vezes eu penso que as pessoas falam de missões e já imaginam algo muito distante, mas às vezes o vizinho está ali do lado, né? O colega de escola. É isso, irmão João Felipe. O que é que você nos diz aí? Onde é que eu começo, irmão João Felipe? Exatamente. Quando se trata de missões, a gente tem logo uma ideia muito distante mesmo, né? Às vezes até por isso acha que não se enquadra muito bem nessa questão do chamado para missões, só que se esquecendo que essa é uma missão da igreja, como o primeiro tópico aí diz, né? É a vocação da igreja, não é determinado departamento. Por exemplo, temos o DEPEN, que trabalha com isso, mas não é exclusividade do DEPEN fazer missões, né? Mas sim de toda a igreja contribuindo ali no departamento de missões. Mas alguns ainda fazem o famoso eis-me aqui, envie aquele ali. Se acha um pouco distante da questão da vocação de missão, mas às vezes começando de casa mesmo. Você tem ali um familiar seu que não conhece o Evangelho, nas cartas de Paulo, e a gente vai ver várias e várias vezes ele dando recomendações para as pessoas de dentro de casa mesmo. Por exemplo, se a mulher ela é, ela é cristã e o marido não é, que ela permaneça com ele, porque ela santificará o seu esposo, ela dando um bom testemunho, falando de Cristo para ele dentro de casa. Então, dentro de casa mesmo, você já consegue fazer missões, né? Com pessoas de dentro da sua própria casa que não conhecem a Cristo ainda. E dali você já pode partir para o vizinho, do vizinho para um colega de trabalho, um colega na faculdade. Lá na faculdade, de vez em quando, a gente brinca que o laboratório o pessoal sempre vem com questionamentos sobre as questões da Bíblia, e a gente diz que é o café com fé. A gente bota o café para fazer e vai conversando ali, e é um momento evangelístico. Oportunidades sempre vão ter, e nos cantos mais próximos possíveis. Você tem uma coisa que eu aprendi aqui: quando se trata de proclamar o evangelho, você só precisa estar disposto a isso, que Deus ele vai criando as oportunidades. Oportunizar. Porque até com questões de prova que eu respondi usando Salomão, usando Eclesiastes, usando Provérbios, foi uma porta de entrada para o professor. Vem aqui na frente explicar o seu ponto de vista sobre isso. E num curso que talvez nem tenha tanta a ver assim com essas coisas, né? Farmácia. Mas se você estiver disposto, Deus ele cria as oportunidades, e às vezes está ali do seu lado, nos cantos mais próximos, e nós temos que ter a sensibilidade do Espírito Santo para conseguir enxergar essas vidas, essas pessoas que estão ali sedentas da palavra de Deus, né? Bom, então eu não preciso ser um Barnabé, né? Não preciso ser um Saulo, É. ir para uma missão transcultural, custeado pela igreja, passando perrengues e tormentos. Eu posso com meu vizinho, posso estar aqui com o campo missionário dentro da minha casa. E eu também tenho idade, né? Eu me lembro que a minha filha pequena, a mais velha, no caso, na época, com 9 para 10 anos, propôs no Tempo Central aqui de Natal, do Rio Grande do Norte, propôs um evangelismo numa casa de acolhimento. Antigamente chamava de outro nome, né? Quando você recebia crianças em situação difícil, problemas familiares e tal. Ali nós fomos pelo desafio de uma criança, que foi a minha filha. Levamos instrumentos musicais, lanche e tudo, e ali cerca de 7, 8 crianças aceitaram Jesus. E eu disse com muita alegria assim: filha, a gente não chega no céu de mão vazia, não. Então, nem tem lugar, nem tem tempo, nem tem idade.
basta querer, e isso é para você, juvenil, isso é para você. Nós estamos aqui nesse desafio, eu quero só citar também, professor João Felipe, que no tópico 1, a missão foi separada para Barnabé e Saulo, a gente está falando de grande comissão, Mateus 28, e a gente também está falando de uma missão mais específica, que alguns de nós são comissionados por Deus, né? Então, você tem a igreja, DEPEN, DEPIN, DEFAN, todos os departamentos da igreja são convocados a este chamado, mas você pode ter alguém que tem um chamado específico. E aqui a gente nota que Barnabé e Saulo foram separados, e Barnabé decidiu levar João Marcos. O chamado não era para João Marcos, né? Ele é da grande comissão, assim como eu e você. Mas por conta disso, João Marcos não aguentou e ele retrocedeu. E isso é muito importante ser frisado, porque eu falava com o irmão Francisco, né, irmão Francisco, que hoje a gente vê igrejas que não estão custeando seus missionários, estão deixando os missionários em situação vulnerável, mas não é disso que estamos falando. Nós estamos falando das missões feitas da maneira correta, que sim enfrentarão dificuldades, e só quem tem chamado para missões transculturais é que deve encarar esse desafio. Mas a gente não precisa esperar chegar à maioridade, nem esperar uma missão transcultural. O campo é agora, é já, é em qualquer oportunidade que nós tivermos. Então, a obra missionária, desde sempre, foi colocada com poucos recursos, enfrentou oposições. Isto é o resumo do tópico 1 da lição. O senhor quer acrescentar algo, João Francisco? Ainda assim, falando sobre o tópico 1 aqui, e por onde começar, né? Começar é uma palavra que, tanto começar como recomeçar, exige muito esforço. As pessoas, às vezes, dizem que recomeçar é pior. Começar também tem seu peso. Entende? Ou seja, é difícil dizer se recomeçar é mais ou é menos, etc. e tal. Mas uma coisa eu sei, que precisamos, quando o assunto é missões, entender que essa obra não pode, quando o assunto é sentimento, ela ser departamental. Ela precisa ser pensada num todo, por todo o corpo. Senão, muito bem. há um problema. Muito bem. Segundo, eu preciso me sentir co-participante disso tudo. Eu preciso olhar para o missionário e dizer, ele está lá e eu estou aqui. Mas nós estamos distantes fisicamente, mas nós não somos estranhos. Terceiro, eu no lugar que eu estou, eu preciso saber que ele está ali em fronteira, ele está dentro do meu país, nos lugares mais distantes, nos rincões, mas eu no bairro que estou, preciso dar um giro agora, de 360, sem sair do lugar. 360 e começar a olhar para o lado, para frente, etc. Quando eu faço isso, eu encontro, professor João Felipe, eu encontro, por exemplo, uma criança, aí já me vem na frase, sabe o quê? Na mente, sabe o quê? A seguinte frase, poderosa frase. O coração da criança é de quem chegar primeiro. Dick Hills, um grande missionário, conhecido, toda vez que se vai falar de missões, fala do Dick, do nosso irmão Dick. Ele deixou um legado, uma frase das muitas obras que ele cooperou, ele deixou uma frase que é que um coração com Cristo é um missionário, mas um coração sem Cristo é um campo missionário para que se atue. Então, ou seja, às vezes você só olha os acima de 18, mas o que tem 15 anos, que está entre os 15 e 17, não merece a mesma atenção? O que tem 7 anos de idade, 6 anos de idade? Entende? Eu olhei aqui uma foto aqui que eu me emocionei agora, antes de começar ao vivo, de um menino que tinha ali menos de 10 anos, do lado dos seus pais, sofrendo no campo missionário, porque o campo missionário, por mais que o missionário vá, e no primeiro momento ninguém ache tanto que ele vai sofrer tanto, ele vai sofrer mais do que ele imagina. Porque você tem a questão da língua, você tem a questão da saudade, você tem as questões de que amanhã você de fato não vai saber como será. Então, assim, eu até me emociono para falar sobre esse assunto, porque, como diz aqui, quando o assunto é obra missionária, é a tarefa que o Senhor Jesus, na grande comissão, entregou à sua igreja. Não foi a nenhum outro organismo, sistema, entende? Nenhuma outra ordem, seja lá qual for religiosa, não. Foi a igreja do Senhor que foi dado isso aí. Isso é uma ordenança.
E, às vezes, isso é pensado à parte. Nós estamos aqui hoje para falar na lição de número 8, a igreja e a prática de missões, para dizer que essa prática, né, essa teologia pública, essa comunicação de Deus ao mundo, ela precisa ser em equipe. Ela precisa ser, eu olhando nos olhos do meu diácono aqui, professor Raniel, do meu professor João Felipe, dizendo: olha, nós três estamos juntos. Podemos ter muitas diferenças, formações, né, diferentes, porém nós somos do mesmo corpo. Então, quando eu faço isso, eu começo a pegar a igreja e dizer o seguinte: nós precisamos caminhar juntos, não podemos jamais abandonar nossos missionários. Eles estão lá, mas nós estamos aqui representando eles. Então, o tópico 1 aqui, quando a gente olha para missões, a vocação da igreja, a gente consegue aqui entender o que Paulo estava fazendo ali, o que Barnabé estava fazendo ali, o que João, mesmo no primeiro momento, a gente olhando ele como alguém que não está envolvido num contexto, não é para aquilo ali, ele também tem o seu significado, porque ele pode ser, entendeu? Ele pode ser ali interessante para um plano futuro, para um projeto local. Ele pode não ser para aquilo, o pensamento do mundo, ele é o mundo, mas no lugar que ele está, ele pode ser um representante da igreja do Senhor. Então, missões não permite que ninguém seja descartado, esse pensamento de que não. Assim como em missões ninguém é substituível, em missões também ninguém é descartável. Missões, quando eu digo em missões, eu digo na obra que é de Deus. Eu posso não ser aquilo que, né, os irmãos aqui que estão nos ouvindo podem achar que não é aquilo, mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos, os professores e os alunos amantes aqui do nosso canal, da Escola Dominical aqui, né, Evidência Ciência Podcast. Você pode até dizer que não é aquilo, mas segundo os seus olhos, mas você é aquele, é aquela para este tempo que Deus separou. Como falamos em missões anteriores, como Deus usou a mão do missionário Paulo, do missionário, né, do apóstolo Barnabé, que também era um enviado separado de Deus para aquele tempo, para este tempo ele está usando o professor aqui para evangelizar, fazer missões através do ensino, como diz o pastor Antônio Gilberto. Então, professor Raniel, meu irmão aqui, diácono Raniel, nós estamos aqui pensando, enquanto ministramos, também temos essa oportunidade de se emocionar, porque missões é isso, é o que nós temos para esse tempo, pensando no que é real, não nos permite viver no mundo de fantasia, porque há muita gente sofrendo lá fora, sem ter o que eu tenho aqui. Então, eu preciso agradecer e nunca esquecer os missionários, seja no Brasil ou fora dele. Irmão Francisco, o menino da foto era eu. Eu me lembro que, quando a gente estava lá, a cultura é tão diferente, e um dia eu estava doente e fomos ao hospital, e lá os pais não acompanhavam os filhos. Eu tinha 6 anos e dormi sozinho no hospital, na Guiana Francesa, sem falar a língua. Meus pais tiveram que ir para casa, eu não pude sair do hospital. E durante a noite, baratas andaram por cima de mim, baratas. E eu acordei super assustado, uma criança de 6 anos sozinha no hospital, fora do país, e eu não sabia dizer barata em francês. Então eu disse biju. Você sabe o que é biju em francês, não? Beijo. Beijo. Aí eu disse beijo, beijo. Acordei dizendo beijo e todo mundo riu de mim. E por sorte tinha uma enfermeira que sabia falar português e ela entendeu o que estava se passando. Mas veja, eu estou falando de uma situação simples, mas minha irmã teve um problema de pele e ela teve uma erisipela e o médico lá queria amputar a perna dela. E aí eu poderia passar a noite toda aqui, o dia todo, a tarde toda, contando experiências, mas só para a gente entender que ir para o campo missionário é abrir mão do conforto, abrir mão dos seus planos, ainda que temporariamente, mas isso está ardendo no coração de Deus e precisa arder no nosso, tá? Então, parte 2 aqui da lição, tem uma coisa que eu acho interessante, né? Mas fala, querido João Felipe. E sabe, irmão Raniel, eu acho que até como uma forma legal de mostrar o panorama geral, já na introdução daqui da lição, nesse tópico 1, se o professor ele conseguir levar ali a imagem do mapa, mostrando a viagem, os pontos dessa primeira viagem. Boa ideia. Se quiser desenhar no quadro, alguma coisa assim, é bem interessante. Sabe um canto bem legal que auxilia isso daí, ó? Lá no final da sua Bíblia. Quase toda a Bíblia tem esse mapinha.
É de Deus, Quase exatamente. toda a Bíblia tem lá É É, no bem final esse acessível. mapinha das verdade. viagens. E se o professor tiver a habilidade de desenhar, bem, se não tiver, bota uma foto no quadro, imprime, mostra eles, porque é interessante mostrar como a igreja em tão pouco tempo após receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes, se espalhou, saiu ali de Jerusalém, começou a se espalhar, se espalhar, se espalhar, e Velocidade incrível. a proporção do mundo antigo que ela conseguiu, que teve essa questão da explosão do evangelho, né? E o mapa, eu acredito que mostra legal o panorama geral dali Tudo Sem que o é conforto das visual, estradas, né? Sem o conforto das estradas. sem o conforto das Pode chegar estradas, lá sem o e conforto de trafegar. mas, mas carro com me permitam fazer ar-condicionado, sem nada. me permitam fazer uma inserção. A palavra de Deus usa uma expressão que é plenitude dos tempos, né? E o Império Romano ele foi crucial na expansão do Evangelho, porque até o Império Romano as pessoas não tinham as estradas que o Império Romano tinha, quilômetros e quilômetros, e não tinham os salvo-condutos, né? A Pax Romana permitia que você passasse de um território a outro, e Exatamente. isso foi primordial, foi plano de Deus, assim como foi a chegada dos missionários aqui no Brasil, que estava no ciclo da borracha e todos eles estavam no norte do país. E depois o ciclo da borracha se encerra e aquele evangelho que foi recebido em 1911 lá em Belém do Pará, rapidamente se espalhou de volta para cada pessoa voltou para o seu lugar de origem, porque o ciclo da borracha havia acabado. Então, perceba que há um plano de Deus em tudo que é feito em missões, sejam urbanas, sejam culturais ou transculturais, para cumprir o seu propósito. E às vezes até algo que você não compreenda, né, você estará cumprindo. Deus vai dar as condições, vai dar as estradas, entre aspas, né? Hoje a gente tem um negócio chamado internet. Já pensou? Não tem limite para o alcance do evangelho hoje. No tópico 2 tem uma coisa que eu achei interessante também, que é a interação. A gente pode aqui aplicar uma metodologia ativa, né? A gente chama de metodologia ativa aquela em que o aluno participa da aula, e aqui é uma proposição que eu achei interessante, que é uma pergunta para ser respondida com lápis e papel, né? Nos dias de hoje, quais são os desafios que o missionário enfrenta? E aí deixa os alunos escreverem o que vier à mente, né? Cada um coloca pelo menos três e depois junta todo mundo e cada um coloca. Alguém vai pensar fora do país, alguém vai pensar dentro do país, alguém vai pensar no interior do estado. Aqui no nosso estado, Rio Grande do Norte, tem algumas cidades de raizamento católico e de idolatria fortíssimos, né? Então, eu alcancei um tempo em que, se você dissesse que era crente, não podia comprar no comércio, né? Alguns fechavam até a porta para os crentes, não deixavam comprar. Mas a ideia é o aluno participar, colocar no papel que dificuldades os missionários estão enfrentando. Eu acho que esse segundo tópico, com essa indagação, vai gerar bastante discussão, vai abrir espaço para os alunos se expressarem, e daí o professor pega o gancho e fala que a perseguição não acabou. As Verdade. dificuldades são muito parecidas desde sempre, né? Muda um pouco assim o rosto, mas a perseguição é a mesma. Por quê? Porque ela é orquestrada por Satanás. Então ela existe do mesmo jeito, com outras facetas, né? Assim, professor João Felipe. E quando você parte do ponto de que quando você vê, por exemplo, a igreja, quando ela começa a ser perseguida, você vê que é partindo do princípio de que a igreja sempre combate as más práticas, as práticas diabólicas, e é o que mais tem no mundo. Afinal de contas, o mundo já é dos malignos, né? Então, você vê, por exemplo, quando aquela jovem é expulsa o espírito de adivinhação, eles são presos, são levados para a prisão. Barnabé e Paulo foram apedrejados, chegaram a ser apedrejados, e sempre era pelo motivo de que se combatia as práticas malignas da época, do príncipe daquele século, mas o príncipe desse século também precisa ser combatido. E quando você vê, você toma de ponto inicial essa questão que a igreja ela sempre está combatendo as práticas malignas, então a perseguição ela nunca vai ter fim. Se a igreja não está sofrendo perseguição,
só tem duas coisas: ou é a mão de Deus ali guardando ela, e eu acredito que não funciona tanto assim, ou é porque ela não está indo de encontro ao mundo, ela está indo a favor dele. Então, Você assim, falou isso aí, Atos 16, né? Que ela dava muito lucro. E trazendo para os exatamente. Atos 16, 19, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida. Hoje, se você prega o evangelho para alguém que é um artesão que faz imagens, ele vai, ele vai passar numa dificuldade aí. Vai ter que fechar o negócio dele ou É mudar. verdade. Então, na verdade, essa realidade aqui não está muito distante dos dias de hoje, não, né, professor João Felipe? E nós sabemos que hoje em dia nós temos até o Portas Abertas. Todos os anos nós temos o DIP, o Dia da Igreja Perseguida, e às vezes não temos tanta noção, mas todos os anos isso é trazido para a gente um pouco mais perto, sobre ali a janela 1040, sobre os países que sofrem perseguição mais acirrada, que a perseguição elas são de coisas mínimas, mas tem países que realmente são declarados perseguidores do cristianismo e que às vezes aumenta no ano, às vezes diminui, mas sempre existe a perseguição. Acredito que essa é a maior dificuldade que os missionários encontram. Porque hoje em dia, por exemplo, na época de Paulo, tinha questão linguística, tinha, mas Roma era um império que dominava, então você tinha um padrão de língua. Hoje em dia tem a questão linguística, mas nada que a internet não lhe ajude em alguma coisa. Então, é linguística, é a Mas questão eu, de eu diria, eu transtorno. diria, viu, professor João Felipe, que existe um grau de sofisticação maior nessa perseguição, porque, por exemplo, a igreja brasileira ela tem como um espelho dela a igreja americana, por exemplo. Então, tudo que acontece lá hoje vai acontecer no Brasil daqui a um tempo. E hoje, eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos, no Colorado, e ele disse: aqui as igrejas estão sendo obrigadas a fazer casamento homoafetivo, elas estão sendo obrigadas a aceitar práticas estranhas à palavra de Deus. Isso é um tipo de perseguição diferente, sofisticada. Você não vai fechar a Verdade. tua igreja, mas você vai ser obrigado a cumprir o que a legislação do país determina, ainda que contra a palavra de Deus. Perceba que o grau de sofisticação é maior, porém a perseguição é a mesma, só muda a Exatamente. faceta, né? Então, no Brasil, não se engane. Aqui no Brasil, nós não estamos na janela 1040, não. Mas aqui no Brasil, as igrejas sofrerão perseguição porque haverá uma imposição de novas leis, de novas legislações, e os pastores poderão ser obrigados a fazer o que está contra a palavra de Deus. E algumas igrejas, inclusive, já flexibilizaram isso e vai tomando aquele ar de normalidade. Então, quem quiser ser fiel e dizer assim, eu não estou no Japão, eu não estou na Rússia, eu não estou preocupado com isso. Não se preocupe não, vai chegar aí no seu bairro, vai chegar aí na sua igreja, o seu pastor poderá ser preso e você ser pego de surpresa e dizer, meu Deus, a perseguição chegou aqui no meu bairro, na minha cidade, né? Porque o inimigo não descansa, ele tem uma Verdade. motivação invejável. Ele sabe que está Então, condenado, mas tem motivação diária para perseguir a igreja do Senhor. é verdade. Então, as questões linguísticas, essas coisas todas, não são nem o ponto mais assim crucial dos desafios que o missionário enfrenta, né? Mas sim, imagine você estar numa cultura, chegar em um lugar, por exemplo, os transculturais, e chegar numa cultura que é totalmente diferente da sua, que tem ideais políticos e religiosos totalmente contrários àquilo que você foi criado, que a Bíblia fala na grande maioria das vezes. Então, imagine a dificuldade que é para um missionário se ver nessa situação. Tem que pedir muita graça, tem que pedir muita sabedoria a Deus, porque ele também está ali andando trilhando um caminho muito delicado na grande maioria das Ó, vezes, e ele precisa pedir muita sabedoria a Deus nesse ó, momento. eu vou dizer uma outra para vocês, se é que é para enriquecer a discussão. Na Europa, a igreja, historicamente, ela perseguiu árabes, perseguiu muçulmanos. Então, hoje, Cruzadas, né? países como a Espanha, os árabes, os muçulmanos estão retornando e a legislação protege eles.
Você sabe como é que o muçulmano hoje está ganhando espaço no mundo? Através da expansão da família. Eles não se misturam, mas as famílias árabes são gigantescas. 10 filhos, 12 filhos, 15 filhos. Então, a estratégia do mundo muçulmano em ganhar o espaço do evangelho é fazer com que as suas famílias cresçam e ocupem posições nas universidades, nas escolas, na sociedade. Então, perceba, a sofisticação da perseguição à Igreja do Senhor é maior, mas não deixa de ser perseguição, não deixa de ser um enfrentamento, né? Você talvez não tenha um Nero hoje, como teve no tempo de Paulo, tocou fogo na cidade, colocou a culpa nos cristãos, mas você tem esse avanço perigosíssimo daquilo que é vindo como lei, como legalidade, entrando nas igrejas e causando todo esse transtorno que a gente, infelizmente, vai presenciar, porque lá Mateus 24, Mateus 25 diz que sim, que vai chegar. Não temos um Nero dizendo que tocamos sobre nada, mas já temos aí líderes políticos que dizem que boa parte da proliferação do vírus na pandemia foram culpa das igrejas, né? Declaradamente, abertamente, já colocaram culpa nas igrejas cristãs. Então, não é precisamos um citar Nero nomes, atual, né? Não precisamos citar nomes, mas faz parte dessa sofisticação, dessa perseguição. E assim, a gente os Neros só mudam de nome. Mudam de nome, muito bem, professor João Felipe. Não é não, meu irmão Francisco? Estamos caminhando aqui para o tópico 3, eu, um missionário. A gente é missionário com qualquer idade, a gente já falou sobre isso aqui, mas a gente vai caminhando aqui para a conclusão. Eu queria que o professor Francisco falasse aí sobre a passagem do tópico 2 para o tópico 3, né? Essa questão das perseguições, das dificuldades que sempre existiram, e a aplicação. Toda aula, para ser produtiva, precisa ter a aplicação. Portanto, o tópico 3, ele cumpre muito bem esta função, este objetivo, que é aplicar. Eu sou um missionário, eu sendo professor de juvenis, estando nessa aula do domingo, eu proporia um evangelismo. O que é que você acha, irmão Francisco? Eu proporia um evangelismo, levar essa turma aí para a praça na frente da igreja, distribuir um folhetinho no final da EBD. O que é que você acha? Perfeito, nada melhor do que se envolver, né? Quando o assunto é missões, a gente precisa saber ter sempre em mente que quem não se envolve, não se desenvolve. Quando o assunto é missões, a obra missionária, a obra da igreja, que todos podem fazer, precisamos ter isso em mente. Quem não se envolve, não se desenvolve. Paulo escrevendo a igreja, né, a igreja de Corinto, essa passagem é uma passagem célebre. 2 Coríntios, capítulo de número 5, todo mundo conhece o versículo 17, que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Só que, interessante, né? Interessante, esse versículo ele precisa estar marcado, eu sei, todos nós precisamos passar por ele, fazer leitura e meditar. Porém, o capítulo 5 não termina aqui. O versículo 18 diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Ao teor prático. Querido professor e aluno amante da escola dominical que está aqui, o que o professor Raniel falou, precisamos valorizar o teor prático de tudo. Quando o assunto é ensino, a palavra de Deus, precisamos dar atenção, ter como importante a prática, não só o que está escrito, a teoria, aqui, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso aqui é importante, por quê? Porque há muita gente dizendo: eu não consigo, eu não posso. Na hora de entregar um panfleto, de falar o tete a tete, o pessoal, o evangelismo, o pessoal, eu tremo na base. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aí a pessoa termina dizendo: eu não tenho esse dom. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não é o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos deu, ou seja, nos presenteou, nos dando a mim e a você, que se diz que é pequena, que é pequeno, porque o Senhor não te colocou na frente dessa sala por simplesmente colocar por acaso, não. A Bíblia diz que ele nos deu, nos deu o ministério da reconciliação. Olha o que é poderoso depois disso. Isto é, para que todos saibam que ministério é esse. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, irmãos. Olha só. Não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós, só para você ter certeza de que foi ele que deu.
Como ele fez? Ele foi colocando e pôs em nós, não olhando para nossas dificuldades, para nossas falhas, não olhando para as nossas limitações. Deus sabendo quem é você e eu, ele aqui, ó, a Bíblia diz, tá? Pôs em nós o ministério da reconciliação. Olha que poderoso. De sorte que por isso que você é chamado de embaixador, embaixatriz ou embaixadora, como outros dizem aí, né? Olhando para o termo amplo, aí o significado, conceituando cada coisa, cada ponto desse aí, no que se diz a embaixatriz e a embaixadora. Então, ou seja, veja que interessante, seja você homem ou mulher, você tem uma oportunidade única, né? Foi dada a você o que não é dado a nenhuma agência, como eu falei, a nenhuma outra instituição. Você como igreja, nós como corpo, né? A igreja do Senhor, nós temos essa oportunidade de levar isso, de tirar do papel e, ó, sábado tem manguzá na praça, entrega o manguzá, e daí daqui a pouco a literatura, a pessoa quando olha lá está escrito que valor tem a sua alma, ou você sabe o valor de uma alma, e coisa do tipo, daqui a pouco a pessoa olha assim, você diz, entendeu o que está aí? Não. Aí daqui a pouco você explica. Então, ou seja, daqui a pouco, olha, outro dia eu vi uma pessoa chorar na frente do pastor Gildon Henrique. Ela começou a confessar os pecados dela e se rendeu para Jesus. Na minha opinião, não existe ação mais poderosa do que essa, porque quando isso acontece, ali está sendo... Chegou salvação. Chegou Pelo salvação. Chegou Quando há salvação. demonstração de arrependimento, eu estava até com umas notações aqui sobre isso, que a mensagem do Evangelho é a mensagem de Jonas, de João Batista, de Jesus, de Pedro, de Paulo, que é o quê? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando há demonstração de arrependimento, meu irmão, você ganhou uma alma para Cristo, porque não tem coisa mais difícil do que um homem reconhecer os seus pecados. Não há coisa mais difícil, e até os discípulos se espantavam, porque oravam e as pessoas eram curadas, e Jesus disse, não, vocês não têm que estar alegres com isso. Antes estejais alegres, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. É muito mais a alma que se arrepende do que propriamente os milagres e maravilhas. E eu digo, você nem sai de casa e pode fazer missão. Sabe como? Como eu faço aqui na minha casa. O entregador de pizza vem e eu digo, Deus te abençoe, Jesus te ama. Aí vem o entregador de comida, Deus te abençoe, Jesus te ama. Eu paro para abastecer o meu carro, baixo o vidro, o senhor vai pagar com crédito ou débito? De Jesus te ama, tenha uma boa semana, Deus te abençoe. Isso é fazer missão, não é? Precisa ir para fora do país, precisa sair de casa? Não. É o dia a dia da gente, né? A gente não pode dizer que essa missão não nos pertence. Eu não tenho esse dom, não se trata de dom. Não confunda dom ministerial com evangelismo. O evangelismo é missão da igreja, é ordenança, né? Isso está muito claramente colocado em Mateus 28, em Marcos 16. Então, não faça oração para perguntar se Deus, o Senhor quer que eu faça. Isso não é oração que se faça. Já está ordenado, cumpra, né? Tenha ousadia, tenha coragem. Deixe o Espírito Santo, Deus, fazer de você um grande missionário. Com isso, eu me despeço. Desejo uma excelente aula para você, professor, e para vocês também, meus queridos e amados irmãos e amigos. Amém. Que Deus abençoe a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Uma boa aula, uma excelente semana na paz do Senhor.